Jeremias capítulo 8. Jeremias capítulo 8. Pela manhã nós ouvimos o Senhor falar conosco em Jeremias capítulo 7, do versículo 30 até o capítulo 8, versículo 3. Essa noite, por sua graça também e providência, nós ouviremos o Senhor falar conosco no capítulo 8, a partir do versículo 4 até o versículo 17. Do versículo 4 ao versículo 17 é o texto do sermão dessa noite. Jeremias 8, do 4 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus, sua palavra que é inerrante, infalível, inspirada por Ele, autoritativa. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou. Observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha. E já lhes designei os que passarão sobre eles. Por que estamos ainda assentados aqui? Reuni-vos, e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos. Pois o Senhor já nos decretou o perecimento, nos deu a beber água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, e nada há de bom, o tempo da cura, e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus garanhões. E vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio para entre vós serpentes, áspides, contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Amém. No famoso julgamento, ou nos julgamentos que ocorreram no século XX, na cidade de Nuremberg, na Alemanha, muitos oficiais nazistas tentaram dizer que não eram responsáveis pelas suas ações. E eles usavam um argumento bem simples para a sua própria defesa. Eles diziam, estávamos apenas cumprindo ordens. Eles repetiam uma frasezinha em alemão, que eu não vou ousar aqui pronunciá-la, mas que ela tem essa ideia. Ordens são ordens. No fim, foi decidido que, embora
as circunstâncias pudessem reduzir a pena, elas não eram suficientes para eliminá-la. Os oficiais foram culpados junto aos seus superiores, mesmo usando o argumento de que estavam apenas cumprindo ordens. Como resultado, muitos foram presos ou até mesmo executados por seus crimes de guerra. Meus irmãos, essa história nos dá uma lição importantíssima, a saber que confiar em pessoas influentes não nos isenta de nossa responsabilidade. Confiar em pessoas influentes não nos isenta de nossa responsabilidade. E a semelhança daqueles homens que argumentaram assim naqueles julgamentos de Nuremberg, nós temos essa mesma realidade que sendo demonstrada no versículo 4 ao versículo 17 de Jeremias capítulo 8. O texto nos ensina que não é o fato de nós estarmos debaixo de uma liderança e sendo influenciados de forma errônea por esta liderança, que isso nos isenta da nossa responsabilidade. Por mais que traga maior culpa e pecado para aqueles que recebem mais conhecimento e influenciam, certamente, mas aqueles que estão debaixo da liderança e são influenciados para o mal, também serão condenados, se não se arrependerem. Sim, do 4 ao 17, nós aprendemos claramente esse texto, que tanto os insensatos, que manejam incorretamente a palavra da verdade, quanto os tolos, que acreditam em suas mentiras, por não se arrependerem de seus pecados, igualmente perecerão. Tanto os insensatos, que manejam de forma incorreta a palavra da verdade, ou seja, os ministros que são insensatos, que são abusadores do seu ofício, que não ensinam de forma verdadeira a palavra da verdade, quanto os tolos, que acreditam em suas mentiras, por não se arrepender dos seus pecados, igualmente perecerão. E não haverá argumento do tipo, ordens são ordens. Estávamos apenas sendo influenciados, apenas recebendo o comando, apenas ouvindo a instrução. Não haverá argumento diante do tribunal de Cristo que possa livrar os tolos que ouviram os pregadores insensatos. Veja, o texto é claramente dividido da seguinte maneira. Do 4 ao 7, você tem uma descrição aqui de uma conduta que é anormal. Uma conduta não natural, do versículo 4 ao versículo 7. Do versículo 8 ao 12, ainda na mesma toada, mas dando aqui mais uma ênfase na questão da mente, você tem uma irracionalidade sendo demonstrada, do versículo 8 ao versículo 12, ou seja, um comportamento de insensatez, o contrário do que é ser sábio, do 8 ao 12. E do 13 ao 17, não que antes o Senhor não já tenha falado sobre isso, mas especialmente do 13 ao 17, você tem a punição sendo descrita. Como ele tem feito esse padrão? Você já deve ter percebido isso. Normalmente, ao final das suas exposições de expor o pecado, vem ali a ação condenatória, do 13 ao 17. Conduta anormal e irracionalidade, tanto da liderança como do povo. Consequência, punição. Punição. Observe novamente o versículo 4. Como é que o texto inicia aqui nessa sessão. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se torna a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Perceba que a passagem ela começa com duas perguntas que são fáceis de serem respondidas. Não é preciso você pensar muito a respeito. É claro que quando as pessoas elas caem, elas se levantam. Ora, a não ser que tenha acontecido um acidente muito grave, que é a impossibilidade de fazer isso. O normal é que quando alguém caia, essa pessoa se levante. Isso é um senso comum. Quando a pessoa se desvia de um caminho, o natural é que ela volte para o seu caminho de origem. Com relação às quedas, pense nas crianças.
logo no início das suas vidas. Nós, como pais, instruímos acerca disso. Quando a criança cai, o que a gente fala logo para eles? Levante-se. Não fique prostrado, não fique deitado. Levante-se. Brinque novamente. Se erga. Não fique aí caído. O que elas fazem? Elas agem de forma natural. Elas, a não ser, como eu disse, que tenham se acidentado seriamente, irão se levantar e continuar andando. Ora, da mesma forma com relação àqueles que se desviam. Pense em alguém que saiu de casa, uma mulher, uma dona de casa, que saiu de casa para alguma tarefa que ela foi realizar, e ela demora a retornar e não dá nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de aviso. A preocupação logo vai existir, porque você espera que ela volte pelo mesmo caminho que ela assim prosseguiu. Digo, nesse caso, voltar para a sua casa. É natural esperar isso. Observe que o comportamento anormal aqui do povo gera em Jeremias esse espanto. Ele fica impressionado. Ora, está diante de uma situação que é inexplicável. Inexplicável. Como o povo não estava retornando, como o povo não estava voltando. Versículo 5, ele vai dizer, perceba a consternação do profeta aqui. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar. Observe que aqui Jeremias, e na verdade nesses versículos aqui, ele vai utilizar de forma variada as palavras desviar, voltar, tornar, que é um tema que é recorrente também em Jeremias. Essa questão do caminho, tanto a ideia de se afastar do caminho, de ir por outro caminho, se afastando do Senhor, se desviando do caminho correto, como também a ideia de retornar, de voltar para o caminho do Senhor. Aqui o povo claramente tinha se afastado do Senhor, não havia voltado para casa, estavam como desviados permanentes e não aprenderam com seus erros espirituais. Veja, essa história aqui, na verdade, esse enredo completo do povo de Judá nos lembra uma outra história, e especialmente o versículo 4 ao versículo 17. Ou no caso, especialmente o versículo 4 ao versículo 7 aqui. Essa questão de se afastar e não voltar. Uma história que é narrada pelo nosso Senhor lá em Lucas capítulo 15. Abra em Lucas capítulo 15, sem desmarcar Jeremias capítulo 8. Apenas para você vislumbrar isso com os próprios olhos aí. Deixe aberto e siga comigo aqui no resumo que eu fiz desse texto. Lucas 15, a partir do versículo 11. Ora, qual é a história que nós somos lembrados quando nós meditamos aqui em Jeremias capítulo 8? A história, assim conhecida como do filho pródigo. Na verdade, essa história, como você já deve ter ouvido, ela é mais apropriadamente chamada, deveria ser chamada de o pai pródigo. Sim, uma vez que é sobre um homem que esbanja o seu amor por seus filhos rebeldes. No primeiro capítulo da história, deixando ela aberta aí, no primeiro capítulo da história, você tem o mais jovem dos dois filhos, que está cansado de casa. Ele chegou ao seu limite da vida, em casa com seu pai, e deseja ali sair de casa, receber a sua herança. Ele quer fugir. De forma relutante, seu pai o deixa partir com sua parte completa da herança, para que o filho possa cuidar sozinho da sua própria vida. Essa é a primeira parte do texto. A segunda parte do texto nos conta como o filho pega o dinheiro e foge para ver ali, conhecer outros lugares. Ele aluga o próprio canto dele, ele esbanja o seu dinheiro em bebidas, com mulheres e festas. A terceira parte do capítulo, dessa história, nós vemos aquele jovem chegando ao fundo do poço. Ele se vê em meio a uma recessão, desabrigado e desempregado. Ele acaba se oferecendo para limpar pocilgas por menos que o salário mínimo. Ele está na lama. Ele está chafurdando em esterco suíno e se recusa a se levantar. Capítulo 15, versículo 16, veja. Capítulo 15, versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
exatamente onde o povo de Jerusalém estava, preso no 3º capítulo da história do filho pródigo. Para usar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que descreve o filho rebelde, eles não tinham ainda caído em si, como diz Lucas capítulo 15, versículo 17. Eles ainda estavam longe de casa, revirando no lamaçal. Eles tinham caído, meus irmãos. O povo tinha caído e não se levantava. O profeta Jeremias, falando por Deus, aqui usado por Deus, apresenta aqui a seguinte avaliação do problema. Versículo número 6, veja, versículo 6, parte A, do capítulo 8. Volte, Jeremias 8, versículo 6. Sem perder de vista Lucas 15. Jeremias 8, 6, parte A. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrepende da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Veja, essa é uma clara demonstração de falta de arrependimento. As pessoas devem se levantar. É natural que elas se ergam e voltem para o seu lar. No caso do texto em questão, voltem para Deus. O povo de Deus, o povo com quem Deus tinha uma aliança, deveriam retornar. Deveriam dizer o que foi que nós fizemos. Em outras palavras, deveriam estar fazendo o que o filho pródigo fez no 4º capítulo da história da sua vida. E o que foi que ele fez? Veja, mais uma vez, Lucas capítulo 15. Volte para lá. A partir do versículo 17. Veja. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Percebe o paralelo aqui na história? Alguém que estava desviado do caminho, que tinha se afastado do seu pai, do seu provedor, do seu cuidador, daquele que amava ele, e tinha caído, deveria fazer o quê? Se levantar e voltar pelo mesmo caminho. Meus irmãos, se o povo de Judá, de Jerusalém, fizesse tudo isso e se arrependesse dos seus pecados e voltassem para o seu pai, certamente eles receberiam boas-vindas da parte de Deus. Sim, todo pecador pródigo pode receber o mesmo. E essa é a mensagem nessa noite para você, em primeiro lugar. Para você que está afastado de Cristo, para você que está longe de Deus. Sim, se você se afastou do Senhor Deus, tudo o que você precisa fazer nessa noite, não amanhã, não depois, hoje, você tem que fazer é voltar para o seu Pai. Deus fala isso na palavra, Ele promete, Ele garante isso, é uma certeza. Se você voltar, se você retornar, eu estou de braços abertos para lhe receber, para perdoar os seus pecados. Não interessa por onde você andou, não interessa com quem você esteve, não interessa o que você fez. Se você voltar, arrependido de fato, eu o receberei. Deus mesmo diz isso para você. E veja, então você diga assim, mas pastor, eu não me encontro exatamente nessa situação, como o homem que se afastou, ou como ali a Judá, que estava tão assim distante do Senhor, tão longe do Senhor Deus. Mas ainda que você não esteja da mesma forma, talvez você esteja num outro nível, também em pecado, e pensando assim, isso que eu falei, isso que eu fiz nessa semana que passou, ou talvez algo mais antigo ainda, ou talvez algo que aconteceu hoje, e você esteja em dúvida se Deus vai te receber. Talvez Deus não me perdoe, talvez Deus não me dê mais acesso por conta do que eu fiz, do que eu falei. Para você também, Deus diz isso. Eu o receberei, eu o recebo, se você vier arrependido aos meus braços. Aqui estou. Não, isso não é bravata de pregador, isso não é para causar
emoção meramente no seu coração. Essa é a palavra do Deus da aliança, falando a você, para que você retorne a Ele. Veja o que diz o texto bíblico, em Lucas capítulo 15. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Na sequência do texto, mais à frente, versículos 22 a 24, você verá ele dizendo o seguinte: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. Essa é a promessa do Evangelho, meus irmãos, a promessa graciosa de Deus. Se você voltar, se você se arrepender com sinceridade, certamente eu o receberei. Certamente eu receberei. Infelizmente, meus irmãos, o povo aqui, de Jeremias capítulo 8, ainda não havia feito isso. Na verdade, eles continuavam presos no capítulo 3, ou na parte 3 da história do filho pródigo, ainda se revolvendo na sujeira dos seus pecados. Veja a parte B do versículo 6, capítulo 8, versículo 6 de Jeremias. Voltando para Jeremias agora, Jeremias 8, versículo 6, parte B. Observe como o profeta os compara aqui a esses cavalos, aos cavalos, e a cavalos específicos aqui, observe. Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Meus irmãos, os cavalos de guerra, eles geralmente usavam ali antolhos, que seria o quê? Peças de couro ou de um outro material opaco que eram colocadas ali nos olhos dos animais. Para quê? Para reduzir a visão lateral e evitar com que eles se espantassem na batalha. Ou seja, para que eles não ficassem assustados com as cenas horríveis da batalha e assim pudessem, baixando a cabeça, marcharem para a batalha. Cada um segue seu próprio curso, sem prestar atenção para onde está indo, simplesmente entrando de cabeça no combate. O cavalo de guerra aqui mencionado é uma imagem da desobediência selvagem, de uma atração insensata ao pecado. Assim como um cavalo de batalha que corre no seu ímpeto para a batalha, assim era o povo, vivendo uma vida de pecado. Como o povo de Jerusalém, nós somos pecadores que são incorrigíveis, muitas vezes. Nós não apenas vagamos ou caminhamos até o pecado, nós galopamos para ele. Não é assim com você? Por vezes. Por vezes. E é exatamente por isso que nós precisamos constantemente de arrependimento. Você sabe, a nossa Confissão de Fé de Westminster, ela tem um capítulo falando sobre o arrependimento para a vida. E de fato, o arrependimento para a vida, no sentido quanto a nossa salvação acontecer aqui na história, no tempo, ele acontece uma única vez. Você se arrepende uma vez e assim, quando isso aconteceu, quando você creu no Evangelho e se arrependeu, você foi perdoado. Mas há um sentido em que esse arrependimento ele é contínuo. Isto é, quem se arrependeu de uma vez por todas para a salvação, continuará se arrependendo até o final de sua vida, dos seus pecados cometidos, após a sua salvação. Pecadores que de fato foram redimidos pelo sangue de Cristo, vivem continuamente em arrependimento. Nós devemos ser tão penitentes quanto nós somos pecadores. Devemos nos envolver num arrependimento sério, de busca da alma, que é sondador da nossa consciência. Se uma das marcas, meus irmãos, dos ímpios, é se recusar a se arrepender do pecado, uma das marcas de um cristão verdadeiro é o arrependimento frequente. E veja, a principal diferença entre você e eu, que somos crentes, e os incrédulos lá fora, não é que nós não pecamos. Não é esse o contraste. Esse é um falso entendimento da nossa fé. Crentes pecam. Nós pecamos ainda. Temos que lidar com o pecado. Não é crentes não pecam e incrédulos pecam. Não, os dois pecam. É claro que
haverá uma diferença, externamente falando, inclusive, quanto a esse tipo de pecado, a gravidade, a não viver em pecado, obviamente que sim. Mas a grande diferença está na maneira como os dois grupos lidam com os seus pecados. O cristão, diferente do incrédulo, ele vive uma vida de arrependimento. Um homem cristão, ele pode sim cair em pecado, mas ele não fica caído. Uma mulher cristã pode se afastar de Deus, mas ela não permanece permanentemente afastada de Deus, ela volta. Como a palavra de Deus ensina, aqueles que se afastam do Senhor e nunca mais voltam, é porque nunca pertenceram a Ele. Porque aqueles que de fato estão em Cristo, por mais que caiam em pecados graves, e se afastem de Deus, e galopem para longe de Deus, retornam. Os cristãos verdadeiros retornam depois de se desviarem. É anormal o comportamento para um cristão verdadeiro. Nós retornamos para Deus e fazemos isso diariamente. E assim apresentamos a Ele a nossa confissão de pecados e clamamos a Ele por meio do Seu Filho, nosso Redentor, para que nos perdoe. E não tenha dúvida que assim como o Pai do Filho pródigo, Ele também nos perdoa. Como observou um puritano chamado William Bradshaw, ele diz o seguinte: o Senhor olha os meus pecados, eles estão agora diante dele, e nós nunca devemos descansar até que pelo arrependimento o levemos a apagá-los. Sim, para esse fim devemos nós mesmos relembrá-los, pois quanto mais nos lembramos deles, mais Deus os esquece. Quanto mais nos esquecemos deles, mais Deus se lembra. Claro que a fala do puritano aqui não é você se lembrar do seu pecado para se deleitar nele, obviamente que não. Mas é você se lembrar dele no sentido de confessar ao Senhor em oração, em sinceridade. E assim confiar que Deus não irá lhe imputar culpa, uma vez que você pediu perdão e descansa em Cristo. Mas observe a sequência do texto ainda, o versículo 7 agora. Note que essa desobediência consciente do povo, sem arrependimento, já é algo que é péssimo em si mesmo. Mas agora acrescente a isso uma ignorância deliberada. Versículo 7. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha, o grou, observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Perceba que o povo estava agindo de forma estúpida aqui. Se pudéssemos comparar aqui aos pássaros, e de fato há essa comparação aqui aos pássaros, quanto à capacidade de obediência a Deus, o povo perdia de lavada. Meus irmãos, se há um animal que conhece o seu caminho de volta para casa, esse animal é um pássaro migratório. Jeremias menciona aqui uma série de aves que passavam por Israel em suas migrações anuais. E todos eles conhecem as suas estações designadas. Eles sabiam a hora de voltar para casa. E isso aqui é mais do que poderia ser dito acerca do povo de Deus. Eles não só se recusaram a se arrepender dos seus pecados, mas sequer conheciam o caminho de volta para casa, menos do que um pássaro. Não conheciam as exigências de Deus. Há algo aqui não natural, meus irmãos, nessa ignorância deliberada entre o povo de Deus, no povo de Deus. Jeremias aqui está atacando o seu analfabetismo bíblico, que era generalizado em seus dias. O povo não tinha consciência das exigências divinas. Eles não iam escutar a palavra de Deus com o interesse de colocá-la na prática, praticá-la. Não conheciam a sua lei, não ensinavam seus filhos como deveriam. Estavam deliberadamente agindo com ignorância quanto às coisas espirituais. Não é difícil, meus irmãos, fazer a mesma acusação de Jeremias, de seus dias, à igreja atual. Esta, como eu já falei tantas vezes aqui,
deveria ser a idade dourada do conhecimento bíblico. A nossa época. Nós temos todo tipo de vantagem que o povo da época de Jeremias não tinha. Nós temos o Novo Testamento, assim como nós temos o Antigo Testamento. Vemos sobre a nova aliança, ou seja, o plano completo da redenção por meio de Cristo já foi exposto para nós, está diante de nós. Nós temos inúmeras versões da Bíblia, tanto aqui física como até mesmo online. E depois de mais de 2 milênios de estudos bíblicos, temos mais recursos do que nunca para nos ajudar a conhecer cada vez mais a Bíblia. Comentários, concordâncias, referências cruzadas, notas de estudo, bem nas margens da nossa Bíblia. Podemos ouvir sermões na internet. Tem muita coisa ruim, é verdade, mas também tem coisa boa, e muita coisa boa. Porém, meus irmãos, o que o profeta disse acerca do povo na sua época é igualmente verdadeiro sobre nós em nossos dias. A igreja contemporânea. Os pássaros conhecem as exigências de Deus para eles, mas nós não conhecemos o que Deus prescreveu para nós. Quantos cristãos, e aqui eu estou falando especificamente de protestantes, mais ainda de reformados, leem a sua Bíblia diariamente? Quantos de vocês que ouvem esse sermão leem a Bíblia diariamente? Diariamente, você sabe o que significa isso, né? Todos os dias. Todos os dias. A solução funcional para a nossa ignorância, ela não é difícil de encontrar. É claro que não. Ora, se você não se empenha por estudar a palavra de Deus, veja, lê-la, meditar nela, que é, em síntese, tá? Ainda preciso explicar sobre isso de forma mais profunda. Você parar para entender o texto, pensar nas suas verdades, seja de promessas, seja de juízos, gastar tempo mesmo meditando nas verdades eternas. E além disso, tempo para estudar. Não, irmão, não, minha irmã. Estudo não é algo exclusivo do pastor. É claro que existe uma diferença. Como eu já disse para algumas pessoas, você não corre com os cavalos. Os pastores são exigidos por Deus que conheçam mais a palavra, que vão instruir a igreja publicamente. Mas você também, meu irmão, tem que estudar a palavra de Deus. Estudar. Conhecer mais o texto sagrado, sobre teologia mesmo, sobre a história da igreja, dentro das suas condições, é claro, e sobre a orientação da sua liderança, do seu conselho. Nós temos muitos recursos. Muitos recursos. Mas o que é isso? Não se limite a ler a Bíblia e estudá-la, mas coloque-a em prática. Quando o profeta disse que o povo de Jerusalém não conhecia as exigências do Senhor, ele não estava falando aqui de meras curiosidades da Bíblia, mas o tipo de conhecimento que, como diz um certo autor, pode ser comparado a um abraço caloroso. Ou seja, como se eu estivesse abraçando a Sagrada Escritura de forma calorosa, na mente, no coração e na sua vontade. Ou seja, você lê, medita, estuda com o fim de obedecê-la. É o tipo de conhecimento que passa a fazer parte de nós tão intensamente que o ensino bíblico governa tudo que nós fazemos e pensamos. Um antigo pregador, ele disse o seguinte sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Ele disse o seguinte: esse livro contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a destruição dos pecadores, a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são sagradas, seus preceitos são obrigatórios, suas histórias são verdadeiras e suas decisões são imutáveis. Leia a Bíblia para ser sábio. Leia a palavra de Deus, crendo nela, para estar seguro, e pratique-a para ser santo.
Como diz um outro autor, ela contém luz para guiar você, alimento para sustentar você, consolo para encorajar você. A palavra de Deus escrita, revelada a nós, é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o caráter do cristão. Cristo é o seu grande tema, o nosso bem, o seu intento e a glória de Deus, a sua finalidade. Ele deve preencher a memória, o conhecimento do Altíssimo, governar o coração e guiar os nossos pés. Esse tipo de conhecimento da palavra de Deus é belo, é prático e é completo. E está disponível a você na palavra de Deus. Quem se recusa a estudar as Sagradas Escrituras está em ignorância deliberada. Deliberada. Principalmente em nossos dias, onde o acesso ao estudo é incomparável aos dias de Jeremias. Meus irmãos, mas veja, quando o povo de Deus ele não conhece a lei de Deus, geralmente, via de regra, podemos dizer assim, difícil ter uma exceção quanto a isso, os teólogos, os mestres, eles têm a sua parte de culpa e ela é considerável. Sim, o povo aqui descrito era consciente da sua desobediência. Eu digo, era deliberadamente a sua ignorância, eles estavam entregues, isso não tem como você amenizar isso. Entretanto, isso aconteceu principalmente por causa da culpa, da negligência criminosa da liderança de seus dias. Versículo 8, veja. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, você pode ver isso em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo disse a Timóteo que tratasse a Escritura Sagrada de forma cuidadosa. E ele disse que ele deveria ser um aprovado, um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Os escribas, aqui descritos, fizeram exatamente o contrário. Estavam discernindo incorretamente a palavra da verdade. Distorceram as Escrituras para a sua própria destruição. Esse versículo aqui, meus irmãos, ele é da época quando o rei Josias reformou o templo. Você ouviu pela manhã, 2 Reis, capítulo 23, o período aqui da reforma. E alguns dos levitas eram escribas, ou seja, eruditos que eram especialistas na lei. Eles copiavam e ensinavam as Escrituras em Israel. Porém, há algo de errado aqui. E você vê isso logo nessa fala inicial aqui do Senhor, quando ele diz, somos sábios. Pastor, qual é o erro aqui? Ora, sempre que alguém se orgulha de quão sábio ele é, esse é um indício certeiro da sua tolice. Percebe? Eles se orgulhavam da sua suposta sabedoria, mas quando alguém fala de si mesmo como se fosse sábio, é uma demonstração já, uma evidência da sua tolice. Meus irmãos, alguém que é de fato sábio, não confia na sua própria sabedoria. Pelo contrário, exercita a humildade. O sábio, por mais que não seja perfeitamente sábio, é claro, ele vai evidenciar um comportamento de humildade. Em vez de serem homens sábios, os escribas aqui, eles não passavam de um bando de espertalhões. Escreviam com canetas mentirosas, estavam alterando a palavra de Deus, estavam no seu ensino, estavam envolvidos no encobrimento da verdade bíblica. E observe, o problema aqui não é com a Escritura em si. Claro que não. Jeremias entendia que Deus fala na sua palavra. O seu argumento era que os escribas estavam manejando essa palavra falsamente. O problema não era a Bíblia, o problema eram os escribas, eram os mestres.
Colocando de outra maneira, o problema era a hermenêutica, era a interpretação que eles faziam do texto. E hoje em dia, meus irmãos, há tanto ensinamento estranho que algumas pessoas chegam a acusar até a própria palavra de Deus, quando na verdade, como alguns dizem, né, que a Bíblia é a mãe das heresias. Não, os homens distorcem a Bíblia e usam-na para servir como fonte das suas heresias. O significado da palavra de Deus mesmo não é claro. É claro, principalmente quando fala da salvação somente em Cristo. Essa doutrina, ela é conhecida por nós, reformados, ensinada assim por nós, como a perspicuidade das Escrituras. Vou repetir, para você nunca tenha ouvido. Não sei se já citei aqui esse termo, acho que já. Perspicuidade das Escrituras. Pastor, o que é isso? É a doutrina que ensina a clareza das Escrituras Sagradas. Nós, reformados, cremos nisso. Esse princípio, ele é ensinado na nossa confissão de fé. Ouça, capítulo 1 da confissão de fé de Westminster, da Escritura Sagrada, seção 7. Na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, veja, nem do mesmo modo evidentes a todos. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte, nossos pais, que existem diferenças. Algumas coisas são mais claras do que outras na palavra de Deus, isso é óbvio. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro lugar da Escritura, aí vem o princípio da perspicuidade, são tão claramente apresentadas e explicadas, que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Em outras palavras, a Bíblia é tão clara, especialmente com relação à salvação, que qualquer um, pela ação do Espírito Santo, pode compreender. Seja ele um doutor ou então um analfabeto. Se a igreja não está ouvindo essa mensagem simples, o problema não é com a Bíblia. O problema é com os ministros profanos. São esses os culpados. Um pastor precisa ser claro em seu ensino. Isso não significa dizer que ele vai usar uma linguagem chula, que ele não vai usar até mesmo termos técnicos quando for necessário, como eu acabei de usar aqui, agora há pouco. Mas sempre que ele falar, ele precisa ser claro, mesmo quando ele usa uma palavra, uma expressão que seja mais difícil, ele tem que explicá-la. O ensino da palavra de Deus, a pregação precisa ser clara. Nesse sentido simples, não simplória, simples, para que todos os ouvintes possam entender, possam compreender. Sabemos que há dois pregadores falando aqui, o pregador meramente humano e o Espírito Santo, Cristo falando pelo seu Espírito. E não há nada que eu possa fazer no sentido de que levar o seu coração a crer, eu não posso fazer isso, essa é a ação do Senhor Deus, soberana. Mas o que compete a mim, a minha responsabilidade como pregador, é tornar o mais claro possível o ensino para você. O mais claro possível. Apenas como um canal, apenas como um instrumento, por meio do qual passa a palavra, e a palavra chega a você de forma límpida, clara, perspícua. Ora, exatamente de que maneira os escribas aqui estavam maltratando a Escritura Sagrada? Meus irmãos, havia tanto um problema com a motivação deles, quanto também com o conteúdo deles. O problema com a motivação estava estreitamente relacionado com o pecado da avareza. Versículo 10, veja, versículo 10. Parte B. Desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. A motivação era o amor ao dinheiro. Esses homens aqui são semelhantes aos televangelistas e tantos outros
de nossos dias. Estavam no ministério pelo dinheiro e pela glória. E esse aqui é um lembrete para qualquer pessoa, para qualquer homem que esteja envolvido no ministério pastoral. Ainda mais em tempo integral. Todos nós, e aqui eu estou falando uma aplicação mesmo para mim como pastor, e para você como igreja, pensando em observar os seus líderes e até futuros pastores. Fique alerta com relação a isso. Todo ministro tem que ter muito cuidado com relação ao descontentamento que pode surgir no seu coração, e muitas vezes surge por questões de circunstâncias materiais. É necessário resistir à tentação. É necessário fugir da lisonja dos homens e buscar a aprovação de Deus somente. O ministro, ele não está a serviço do Senhor por causa de dinheiro, por mais que o dinheiro faça parte, de fato, é algo necessário para essa vida, e Deus ordena isso, cuidado com os ministros, obviamente. Mas essa não é a sua motivação. Não é a sua motivação, irmãos. Irmãos, isso aqui não é uma fala que deve soar nos seus ouvidos, espero que não soe como fosse de falsa modéstia. Que fala hipócrita do pastor, não, essa é a verdade bíblica. E eu estou falando isso publicamente, todo ministro deve lutar contra algo que venha a tirar isso do seu coração. Ele não pode ser movido por dinheiro, não pode, ou pelo louvor humano, não pode. Um ministro que assim age, ele está desqualificado para o ministério, desqualificado. A motivação errada dos escribas, veja, ela também está relacionada aos seus ensinos. Versículo 11. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Tenho certeza que esse versículo para você, ele soa familiar. E por quê? Porque essa mesma expressão já apareceu e foi pregado aqui em Jeremias capítulo 6, versículo 14. Os escribas de Jerusalém negaram que Deus castigaria seus pecados. O seu povo, como você já ouviu também, precisava de um transplante de coração, enquanto eles estavam apenas usando um band-aid. Pronto, está tudo bem. Deus não vai punir o pecado. Paz, paz, ou em hebraico, shalom, shalom. Não se preocupem. Sabe por que isso aconteceu? Sabe por que houve esse manejar incorretamente da palavra? Sabe de onde flui esse falso ensino sobre anunciar paz quando não há paz? Sabe qual é a raiz disso? Ouça bem, a raiz disso é porque aqueles homens não estavam levando Deus a sério. A semelhança de pregadores nos nossos dias, não levam Deus a sério. Homens que banalizam a santidade de Deus e acabam com uma visão que é banal do pecado. Banalizam a majestade de Deus e acabam tornando ou fazendo uma adoração que é banal. Banalizam a verdade de Deus e acabam tendo uma compreensão banal da sua palavra. Banalizam o juízo de Deus e então acabam com uma gratidão banal pela expiação de Jesus Cristo. Esses homens anunciam um Deus que é banal demais. E meus irmãos, essa é uma marca dos teólogos liberais. São eles que historicamente anunciam paz, paz quando não há paz. São eles que falam que Deus não julga o pecado. São eles que falam que não reconhecem a obra da salvação. São eles. A necessidade do homem se arrepender dos seus pecados. São eles. E vários falsos pregadores incorrem da mesma heresia. Por quê? Porque a sua visão de Deus não é alta demais. Não possui uma visão da santidade de Deus, da majestade de Deus, da sua sublimidade, da sua beleza, da sua glória. Não possuem. Pelo contrário, tornam Deus menor, mais amável, mais gentil.
no conceito deles, anunciando alguém que na verdade não é o Deus revelado na sua palavra. Num livro chamado Deus no Deserto, um escritor chamado David Wells, ele escreve de forma triste sobre a leveza de Deus na igreja contemporânea. Ouça. É uma das marcas de definição dos nossos dias que Deus agora é leve, é sem peso. Ele se tornou insignificante. Ele repousa sobre o mundo de maneira inconsequente para que não seja notado. Aqueles que afirmam aos pesquisadores sua crença na existência de Deus podem, não obstante, considerá-lo menos interessante que a televisão. Seus mandamentos menos respeitáveis que o desejo por afluência e influência. Seu juízo não mais inspirador do que o noticiário noturno e sua verdade menos convincente que a doce névoa dos anunciantes de lisonjas e mentiras. Isso é leveza, é ausência de peso. Wells, ele conclui dizendo o seguinte: o problema fundamental no mundo evangélico de hoje é que Deus pesa de modo inconsequente demais sobre a igreja. Sua verdade está distante demais. Sua graça é comum demais. Seu juízo é benigno demais. Seu evangelho é fácil demais. E seu Cristo é comum demais. Os ministros que não têm a verdadeira noção do peso de Deus, que é essa ideia de glória no Antigo Testamento, de peso, do peso de Deus, deveriam ter vergonha de si mesmos. Irmãos, a gente ouve cada absurdo desses homens pregando. Cada absurdo. Homens que chegam a falar blasfêmias do tipo: você precisa perdoar Deus. Você precisa ter uma relação. Eles colocam Deus na mesma categoria que nós. A mesma categoria. Essa é uma visão profana de quem Deus é. E é a mesma percepção daqueles homens dos dias de Jeremias. A mesma visão. Versículo 12. Parte A. Cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Essa é uma característica comum daqueles que vivem assim, que pregam seus falsos ensinos e vivem dessa maneira. Eles são desavergonhados. E para citar uma história de muitas que tem, mas para apenas citar uma, em 1996, aconteceu algo que ilustra muito bem isso, lá na Filadélfia, nos Estados Unidos. Um grupo de ministros anunciou seu apoio à iniciativa do prefeito de fornecer benefícios de saúde aos parceiros de funcionários gays e lésbicas. E veja o que eles disseram, esses ministros. Nem todo o cristianismo condena isso como pecaminoso. Algumas igrejas, eles disseram também, não mudaram com os tempos. Com pessoas de fé, não vemos diferença na moralidade básica dos relacionamentos amorosos e compromissados e nossos casais de diferentes sexos. O que eles estavam fazendo? Esses ministros, ali na Filadélfia, estavam dizendo paz, paz aos homossexuais. Há uma conduta que Deus condena como abominável, quando não há paz. Estavam dizendo sem nenhuma vergonha na cara, expondo seus nomes na imprensa para todos verem, defendendo aquele falso ensino. Meus irmãos, a triste realidade é que não há paz para aqueles que se rebelam contra Deus. Observe, o restante da passagem vai descrever o que acontece com aqueles que se desviam, mas não retornam. A partir do versículo de número 9. Pegando o 9 agora, voltando um pouquinho, e depois retornando para o 10 em diante. 9 e 10. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores. Versículo 12, agora a parte B. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. E agora veja o versículo
de número seguinte, versículo 13. Eu os consumirei de todos, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre eles. Aqueles que discernem de forma incorreta a palavra de Deus, que manejam incorretamente a palavra de Deus, juntamente com aqueles que ouvem e abraçam os nossos ensinos, e não se arrependem, cairão e ficarão prostrados. Não terão colheitas. Essa ideia da videira apareceu outras vezes também. Suas esposas e seus campos serão entregues a outros. Percebe o tamanho do juízo aqui? E quando sentirem o desastre se aproximando, eles se amontoarão nas cidades fortificadas. Versículo 14. Por que estamos ainda assentados aqui? Reuni-vos e entremos nas cidades fortificadas, ali pereçamos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. Todas as tentativas, mais uma vez é anunciado, todas as tentativas de salvação fora de Yahvé se mostrarão inúteis. Qual era o caminho? Voltem. Não é correr para longe, não é buscar auxílio em outro lugar. Voltem para mim. Não. A passagem termina num tom bastante tenebroso. O povo colocou todas as suas esperanças numa mensagem de paz, de falsa paz. Mas quando o exército do norte atacar num golpe só, irá destruí-los. Versículo 15. Eles dirão: esperávamos paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Versículo 16 agora, observe: toda a terra tremerá à medida que a invasão proveniente do norte se aproximar. Versículo 16: desde Dan se ouve o resfolegar de seus cavalos, toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus garanhões, e vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Os invasores vão queimar a terra, vão devorar tudo em seu caminho. Tudo. E você sabe muito bem que esse texto, assim como outros que falam do juízo de Deus aqui em Jeremias, apontam para o juízo final. E não é difícil imaginar o que muitas pessoas irão dizer, a semelhança delas aqui, desses aqui, no dia do juízo, quando o Senhor Jesus Cristo julgar cada homem, a cada mulher, a cada criança, de acordo com os atos de cada um. Você tem alguma dúvida que eles dirão? Esperávamos paz, dirão alguns. O meu pastor, Jesus, o meu pastor, ele disse no púlpito: não há inferno algum. Na verdade, ele até chegou a dizer, em redes sociais, para todo mundo, ele disse que veria assentado um ao lado do outro Hitler, Mussolini e outros homens, que até o diabo seria salvo. Ele disse: paz, paz. O meu pai, a minha mãe, o meu conselheiro espiritual, eles disseram paz, Jesus, eles disseram paz. Percebe? Mas não haverá paz. O texto é muito claro. Assim como eles não conseguiram escapar do juízo, era inevitável, assim também será naquele grande dia. Versículo 17 e último: eis que envio para entre vós serpentes, áspides, contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Meus irmãos, a imagem aqui, mais uma vez, é mais uma imagem que é assustadora. São cobras venenosas que estão deslizando por toda a Jerusalém. E talvez seja o seu caso. Muitas pessoas, no geral, têm problemas com cobras. Um pavor natural de cobras. E esse pavor, ele remonta a Gênesis capítulo 3. Quando Satanás usou uma serpente para tentar a humanidade. E quando Deus amaldiçoou a serpente, fazendo-a rastejar sobre o seu ventre todos os dias da sua vida. O diabo, ele está sempre mordendo os calcanhares da humanidade. E às vezes,
Deus permite, em sua providência, que os serviçais de Satanás concretizem seu juízo divino contra o pecado, debaixo da soberania divina. Deus permite que isso aconteça muitas vezes. E essas serpentes não podem ser encantadas. Não podem. Mas há um antídoto. Há um antídoto para essa picada de cobra espiritual. E só há um que pode tirar o veneno. Só há um que pode evitar que esse veneno leve essa pessoa à morte. E o nome dele é Jesus. Somente o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso. Esse texto aqui, versículo 17, vários estudiosos dizem que muito provavelmente, e eu entendo que sim, montado aqui nos ombros dos gigantes, há um paralelo com Números capítulo 21. Vai lá para Números 21. Números 21. Versículo 6. Nos dias de Moisés, Deus enviou cobras para punir o povo de Israel pelos seus pecados. Números 21, versículo 6. Veja. O Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Isso aconteceu. Mas o próprio Senhor, o próprio Yahvé, providenciou o antídoto. O próprio Senhor cuidou das mordeduras ali das cobras, com relação ao seu povo. Ele levou o veneno da morte embora. Versículo 8. Deus disse a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Agora vá para o Novo Testamento. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 14 e 17. Veja para quem aquela serpente abrasadora posta numa haste apontava. Para quem ela apontava? João 3, 14 a 17. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo, meus irmãos. Ele é o antídoto para o veneno do pecado. Somente ele. Somente ele. O juiz de Deus, ele não pode ser encantado. Mas qualquer pessoa que olhar para a pessoa do Senhor Jesus, que mirar, que olhar para ele, crer nele, terá vida eterna. Confiar em pessoas influentes não nos isenta da nossa responsabilidade. Não nos isenta. Por quê? Porque tantos insensatos que ensinam, que manejam incorretamente a palavra da verdade, quanto os tolos que creem nas suas mentiras, que não se arrependem dos seus pecados, serão condenados. Contudo, confiar na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo certamente garante vitória sobre a antiga serpente e nos livra da condenação. Eis alguém que você não só pode, como deve confiar. Eis alguém que você pode descansar em seus braços e saber que ele responde em seu lugar. É seu representante diante de Deus Pai. Descanse na verdade essa noite. Descanse no Evangelho de Cristo, sabendo que o veneno do pecado já foi assim mortificado, no caso, já houve livramento disso na sua vida, com relação à sua condenação, e que diariamente, pela ação soberana do Senhor, você tem mortificado e lutado contra esse veneno, na esperança de que um dia não haverá nenhuma gota, não haverá nada, absolutamente nada na sua vida de pecado, quando você for glorificado
pelo Senhor. Deus os abençoe, meus irmãos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.